Vamos lá, pessoal. Agora eu vou mostrar o bloco 2 de matemática. Olha, nossa provinha é assim. Não me lembro se eu mostrei a entrada do bloco 1, ó. Bloco 2. Vamos começar com a questão 12. Nós vamos fazendo a ordem de numerais, né? Paramos na questão 11 no bloco 1 de matemática. O bloco 2 começa com a questão 12. Vai falar o seguinte: João Pedro montou uma barraca de sucos na festa da escola, vendeu 50 copos de 200 ml. Sabendo que ele tinha feito 12 litros de suco, quantos litros sobraram? Primeiro nós vamos calcular o quanto que ele vendeu. Nós sabemos que ele vendeu 50 copos de 200 ml. Para calcular, nós vamos fazer o quê? A multiplicação, tá bom? Para saber o quanto ele vendeu de suco. Olha, uma dica que eu dei aqui foi a seguinte, ó. Nós temos 2 zeros no 200, 1 zero no 50. Nós podemos repetir esses 3 zeros e multiplicar 5 vezes 2. 5 vezes 2 vai ser 10. Vai ter aqui, ó, 10 mil, mas só que aqui são 10 mil ml, mililitros. Sabendo que cada litro, 1 litro, é igual a 1000 ml, quantos litros ele vai ter vendido? 10 mil, então nós temos 10 litros. Certo? Se ele fez 12 litros, nós vamos diminuir os 10 litros que ele vendeu para saber quantos litros sobraram. Vão ter sobrado 2. 2 litros aqui, ó. Ui, letra B. Deixa eu botar pro lado, que aqui tá meio esquisito. Questão número 13. Pedro viaja muito e sua família... Sua última viagem durou 63 dias. Esse tempo é o mesmo que, olha, vamos ver que nas opções nós temos opções em semanas. Então, nós vamos ter que dividir esses 63 dias por quanto? Quantos dias tem uma semana? Nós vamos ter que dividir por 7, porque cada semana tem 7 dias. Olhando lá bem a tabuada, gente, precisamos estudar a tabuada para gravar a tabuada na cabeça. Nós vamos ver que 7 vezes 9 é igual a 63. Então, o resultado vai ser 9 semanas. Tá bom? Letra B. Ó, o número 14, a gente vai precisar gastar mais um pouquinho de tempo fazendo conta e usar o nosso raciocínio, beleza? Vai ser o seguinte: Joana alugou um carro para fazer uma viagem de 36 quilômetros. Então, olha, uma dica que eu dou é a gente já identificando as informações que o texto vai dando pra gente. Olha, a viagem dela tem ao todo 36 quilômetros. Sabendo que o carro percorre 12 quilômetros com 1 litro, ó, 1 litro de gasolina, eu vou conseguir fazer 12 quilômetros, tá? E também sabendo que o litro da gasolina, cada litro de gasolina, custa R$ 6,80. O gasto que ela teve com combustível foi... Aí, olha só, nós vamos ver. Se eu gasto 1 litro para percorrer 12 quilômetros... Quantos litros eu vou gastar para percorrer 36 quilômetros? Quantas vezes 12 eu vou ter para fazer 36 quilômetros? Vai ser 12 vezes 3, não é verdade? Que eu vou ter 36 quilômetros. Então, eu vou ter que multiplicar o valor do litro, 6,80, também por 3. Para saber quantos litros... Quanto eu vou gastar com esses 3 litros de gasolina. O resultado vai dar 20 e 40, tá bom? Se quiser, vamos armar aqui, ó. 6,80 vezes 3. Olha, 3 vezes 0, todo número vezes 0 é 0. 3 vezes 8 vai ser 24. Coloco 4 e vai 2 lá pra cima. 3 vezes 6, 18. Mais 2, 20. Como eu tenho duas casas aqui, ó, 2 números depois da vírgula, aqui no resultado também, 2 números depois da vírgula. R$20,40. Opção C. No número 15, nós temos o desenho de um parafuso e uma reta que simula uma régua, não é? Para a medida do parafuso. Nós vamos ver que o início do parafuso está aqui, no 0, e nós temos, cada número desse vai corresponder a 1 centímetro. E temos riscos menores, que como está no meio de cada centímetro, vai valer meio centímetro, 0,5. Depois 1 mais 0,5 eu vou ter 1,5. 2 mais 0,5, 2,5. Tá bom? Que vai ser a opção D.
Por que não é 2,1? Porque aqui ele só está dividido ao meio. E metade de 1 centímetro vai ser meio centímetro, 0,5. Na questão número 16, nós vamos ter um ábaco. Esse instrumento aqui, olha, eu trouxe até em sala de aula. Me perdoem porque eu já devolvi, não tem como gravar para vocês. Mas aqui é a reprodução do desenho de um ábaco, que é um instrumento onde nós vamos colocando alguns disquinhos de acordo com as quantidades. E aqui nós vamos ter as ordens de cada um desses números. Olha, unidade é o U, dezena é o D, C é centena, o M é unidade de milhar e DM é dezena de milhar. Então, a quantidade de discos que tem em cada uma dessas ordens vai formar o nosso número. Aqui, a gente pode fazer simplesmente o seguinte, olha, se aqui tem 1, eu coloco 1. Se aqui não tem nada, olha, quando não tem nada eu preciso colocar o 0, senão eu vou formar um número diferente. Nas centenas eu tenho 3, na dezena eu tenho 1, na unidade eu vou ter 4. Então, esse vai ser um número formado, 10.314. Onde eu não tenho nada, eu preciso colocar o 0, não esqueçam disso. Ó, se eu não colocasse o 0, eu poderia marcar a letra A, e não está certa, é a letra C. Ok? Na número 17, eu vou ter uma reta numérica. Primeiro, nós vamos ver o seguinte, olha, nós vamos ter aqui essa reta numérica dividida e vamos primeiro perceber de quanto em quanto tempo está dividida essa reta. Nós podemos perceber que ela está de 10 em 10. Então, olha, aqui é 1900, aqui 1910, 1920, 1930, 1940. E assim por diante, olha. Em que ponto a aluna deve marcar para acertar a tarefa pedida? Está pedindo para marcar 1940, olha. Vai ser no ponto A. E vai ser também a opção A. Número 18 vai ser uma questão que envolve fração e números decimais, que nós temos estudado no nosso livro, inclusive nas últimas aulas. Eu vou ter 6 décimos do chocolate. Renato ganhou e comeu 6 décimos da barra de chocolate. A fração que Renato comeu do chocolate, que é esses 6 décimos, vai ser representada como? Olha, toda vez que nós temos os décimos, nós vamos ter o 0, porque o décimo e a fração é sempre uma parte de um inteiro. Então, eu não posso ter nenhum número antes da vírgula. Eu coloco a vírgula. Se é décimo, olha, eu tenho um 0 no 10, eu também só vou ter um número depois da vírgula, que vai ser o número que está na parte de cima da fração, que é 0,6, letra B, tá bom? A questão 19 é uma questão que envolve tempo, calcular horário. A questão número 19 vai falar assim: Carlos trabalha em uma empresa onde os funcionários possuem horário semanal, sabendo que, no período da manhã, ele deve cumprir 3 horas e 30 minutos de trabalho. Qual será o horário de saída para o almoço, de acordo com a tabela a seguir? Ó, ele começa a trabalhar às 8h30, 8 horas e 30 minutos. Ele precisa cumprir 3 horas e 30 minutos para poder sair para o almoço. A gente faz uma soma aqui, tá bom? 0 mais 0, 0. 3 mais 3, 6. 8 mais 3, 11. Aí você olha para isso e pensa, tá, mas não existe 11 horas e 60 minutos. 60 minutos eu vou ter mais 1 hora, não é? Então, esse horário aqui vai ser 12 horas. Meio-dia. Aqui, ó, letra C. Tá bom? Tem coisas que a gente precisa ficar atento porque são detalhes. 60 minutos corresponde a 1 hora. Então, são 11 horas, eu vou adicionar mais 1 hora nesse horário. Na questão número 20, eu tenho essa escrita de um número para nós identificarmos, tá? Tem a escrita dele por extenso e nós vamos marcar o quê? 3.235. Vamos lá, 3.200. Eita! 235, tá? Desculpa. A professora também às vezes se envolve. 3.235, tá? A gente poderia, de repente, pensar, ó, porque às vezes eu posso ter alguma dificuldade em escrever. Eu posso botar aqui, ó, 3.235 e somar, né? Somar que eu vou ter esse número aqui. Letra D. Questão número 21. Nós vamos ter porcentagem, tá bom? A gente relacionar
frações, porque aqui, ó, tem 3 quartos, ó, 3/4 equivale a 3 quartos, tá bom? Pedro adubou 3 quartos da sua horta, desculpa. A parte da horta adubada por Pedro corresponde a... Vamos lá. Uma coisa que nós chegamos a ver também no livro, nas atividades de matemática, é a gente relacionar a porcentagem e a fração da seguinte forma. Olha. 3 quartos, então significa que eu tenho uma imagem dividida em 4 pedaços, tá? A parte de baixo da fração é sempre o total de partes que eu dividi. E 3 é a parte que foi consumida. Vamos lá, 3 partes. Para a gente calcular a porcentagem, a gente sabe que o valor total vai ser sempre 100%. Ó, quando não tem nada é 0 e no final tem 100%. Como que eu vou descobrir quanto vale cada parte dessa? Dividido 100 pela quantidade de partes, por 4, tá? 10, vamos começar aqui a divisão. 10 dividido por 4, eu vou ter o 2, que é 8. Ó, vai sobrar 2. Vamos para o próximo algarismo, 0. O 0 eu vou botar ele lá para baixo do lado do 2. E esse 2, com o 0, vai virar 20. 20 dividido por 4 vai dar 5. 5 vezes 4 é 20, não vai sobrar nada. Então, cada pedaço aqui vai valer 25%. Somando esses 3 pedaços de 25% que ele adubou, eu vou obter, ó, 25, 25 mais 25, 50. 50 mais 25, 75%. Letra D. Agora, essa daqui também é uma questão que a gente precisa ter atenção. Vamos lá. Ricardo anda de bicicleta na praça, perto da sua casa, representado na figura abaixo. Se ele der a volta completa na praça, andará quantos metros? Olha, aqui eu tenho uma medida de 50 e a outra de 30. Eu poderia somar essas duas e daria 80. Mas olha só, eu tenho essa outra lateral e essa outra lateral. Nós temos um retângulo. E aqui nós podemos perceber que esse lado é igual a esse. Então, desse lado eu também vou ter 50 metros. Esse lado aqui vai ser igual ao outro lado que está em frente a ele, que é 30. Aqui, então, também vou ter 30 metros. Então, eu vou ter que somar aqui, ó. 50 mais 50 e 30 mais 30. E vou obter 160 metros. Tá bom? E é isso que aconteceu aqui no nosso bloco 2 de matemática. Amanhã eu vou fazer português, vou tentar fazer tudo de uma vez, tá? Porque português é muita leitura, interpretação, não tem tanta conta, tá bom? Não tem tanta conta não tem conta porque é português. Beijinho.